TV Pampa, paixão pelo Rio Grande. Assista agora, Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBUX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Banrisul. Aqui é a nossa casa. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online. A telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Por que o coração bate? Por que a gente chora? Por que existe dor? Dúvidas como essas mostraram o meu verdadeiro propósito, o cuidado com as pessoas. Um caminho que agora me leva ao lançamento do Hospital Humaniza. E para dar esse importante passo, tive apoio de uma referência em saúde. Isso é parte do que fiz até aqui, mas quero ir ainda mais longe e oferecer cuidado para toda a vida. Hospital Humaniza. Cuidado para toda a vida. A Gold Service, empresa gaúcha há 20 anos no mercado, é especializada em aplicação eficaz, auxiliando na prevenção ao Covid-19. Oferece excelência em soluções e serviços com mão de obra terceirizada, com máxima qualidade e responsabilidade. Com sede própria, tem um portfólio completo para oferecer para sua empresa. Limpeza industrial, administrativa e serviços de apoio. Ligue 3337 6070. Gold Service, sistemas de serviço, liderando e inovando com qualidade. Se enrolou no mercado de trabalho? Desenrola, faz Senai. Inscreva-se agora e vire referência. Senai. Ganhar no Trilegal é Trilegal. Chegou a minha vez e vai chegar também para muitas pessoas que compraram. Trilegal é só pra quem é daqui. E pra deixar isso claro, começa com Tri. Porque no Brasil inteiro, quem fala Tri é daqui. E tem muito mais chances de ganhar nessa semana um HB20. Ou esse Toyota Etios. Ou essa baita caminhonete Mitsubishi automática de 110 mil reais. Trilegal. Só pra quem é de Porto Alegre, região metropolitana e litoral. Por isso é Tri. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online. A telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, falando para todo o estado, pelos nossos 4 canais de geradores de televisão, pelas nossas 106 retransmissoras e para o planeta, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter e no site tvpampa.com.br. E nos siga também no Instagram, @Pampa Debates. E hoje nós estamos dando continuidade à série Os Candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Por aqui já passou o Rodrigo Maroni, a Manuela Dávila, o João Derli, o Nelson Marquesan Júnior e ontem a Fernanda Melchiona.
E chegou a vez da nossa candidata da coligação Porto Alegre de Novo, do PDT, PSB e Rede. Uma pessoa que dispensa apresentação até pelas origens familiares, né? O nome dela está intimamente relacionado ao Rio Grande do Sul. A deputada Juliana Brizola. Prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, Paulo Sérgio, poder voltar aqui no teu programa, nesse programa, enfim, que é um programa que eu gosto muito, porque é um programa aberto, né, onde surgem vários debates e um interrompe o outro, enfim, eu acompanho bastante. Já tivesse algumas... É verdade. Algumas briguinhas aqui no programa, né? Briga boa. No bom boa. sentido, briga boa. É. Briga boa. Vamos recuperar um pouco da sua trajetória, deputada. A senhora é gaúcha de onde? Sou gaúcha de Porto Alegre, nascida na Beneficência Portuguesa. Oh, maravilha. E nascesse aqui com o governador já no Rio de Janeiro? Ou já no exílio? No exílio. Nasci no ano de 1975. Meu avô, ele estava no Uruguai nessa época, não é? Eu tenho um irmão gêmeo, na verdade, né? Nós um casal de gêmeos, meu pai e minha mãe fabricaram. E nós nascemos no ano de 1975 e eu me lembro, inclusive, que eu achei uma carteira de identidade minha com 3 meses de vida. E a minha mãe me disse, a gente fez essa carteira de identidade para vocês, para levar vocês para conhecer, né, o teu avô e a tua avó, Leonel e Neuza, no Uruguai. E aí, logo depois, ali quando eu tinha mais ou menos os meus 2, 3 anos, é quando teve aquele período, Paulo Sérgio, que eu não sei se tu te lembras, que o governo uruguaio deu 72 horas para meu... Isso. E aí o meu pai e a minha mãe e nós fomos, então, para Montevidéu, para o Uruguai, para Durazno, para a fazenda, para cuidar das coisas enquanto eles tiveram que sair. E por ironia do destino, ele que criticava tantos Yankees, foi morar com os Yankees. Conseguiu ofertaram para ele, né? Ele pensando para onde eu vou, e foi justamente. Não, foi legal a atitude Jimmy Carter, dos Estados né? Unidos, Jimmy Carter. Isso. Que é um cavaleiro da paz, né? É verdade. E é muito interessante essa passagem, né? Porque as pessoas pensam isso, mas se tu vê, ele combatia. Mas foi aonde acolheram ele, né? De uma forma muito generosa. E a senhora estudou aqui onde, deputada? Então, como eu te disse, eu fui para o Uruguai. Lá eu vivi até os meus... Enfim, eu passei lá uns 3, 4 anos, mais ou menos. Quando eu volto para Porto Alegre, meu avô já... Ele voltou em 79, né? Em 82 eu já me mudo para o Rio de Janeiro, quando ele ganha a primeira eleição. Sim. Então, ali era só pré-escola, não é? Eu estudava num colégio ali, eu me lembro, na Praça Japão, que existe até hoje, uma escolinha pequena, que na época se chamava Castelinho. No IAPI ali. Isso aí. Não. Ali é a Praça China. Isso. Era na Praça Japão. Japão ali, próximo a Três Figueiras ali. Isso. E aí eu me mudo para o Rio de Janeiro, enfim, com 7 anos. Bem na frente da praça, nessa escolinha. Bem na frente, ela existe até hoje, acho que hoje em dia ela se chama Amiguinhos da Praça. E então eu me mudo para o Rio de Janeiro com 7 anos de idade, toda a família fomos, né? E lá eu vivo, sim, toda a minha infância ali, minha adolescência. Enfim, fui morar fora do Brasil também, quando eu tinha 16 anos. Meu avô me proporcionou morar nos Estados Unidos. Sim. Fui estudar. Se rendeu, né? Se rendeu, viu o quanto era importante aprender inglês. Então, estudei fora. Foi um momento também muito importante da minha vida, que fui morar sozinha, com 16 anos, aprendi bastante. A gente aprende bastante lá nos Estados Unidos, né? E depois voltei, continuei ainda no Rio de Janeiro, fiz a minha faculdade no Rio de Janeiro, me formei em Direito lá pelo Rio de Janeiro. Já comecei a minha militância no partido, sempre gostei muito, na verdade, eu brincava. Mas aqui chegasse a falar que estudasse nos Estados Unidos. Vou te explicar, porque nesse meio tempo, quando eu tinha 12 anos, né, eu sempre queria muito voltar para Porto Alegre. Eu sempre gostei do Rio de Janeiro, quem é que não vai gostar do Rio de Janeiro? Mas eu sempre fiquei com aquele meu pedaço lá, que eu queria voltar. Eu sempre achava que a vida em Porto Alegre era uma vida melhor, né? E aí eu tenho uma conversa muito séria com a minha mãe,
com meu pai e peço para eles, então, se eu podia vir morar com os meus avós maternos aqui. Meu avô materno falecido já, Alfredo Ribeiro Daut, foi um militar da aeronáutica. A minha avó, inclusive, se tu me der licença, quero mandar um beijo para ela. Que nossa telespectadora, né? Te adora, Paulo Sérgio. E ela sempre me cobra muito que eu tenho que vir no teu programa. Ela gosta muito do teu programa. Eu sei, vó, beijo pra ti. Como é o nome dela? Doris. A dona Doris, ela não vem porque não quer, né? Porque a vaga dela tá sempre aberta no programa. Ó, agora tá registrado pra todo mundo ouvir. Então, ela tem 94 anos, mas ela é uma pessoa muito firme, mora sozinha até hoje, é uma entusiasta, né, enfim, da minha trajetória, e eu sou muito grata a ela. Então, eu tinha esse apego, assim, a Porto Alegre, queria sempre voltar, desde que eu fui, desde os meus 7 anos eu queria voltar. Só que, claro, nunca conseguia, então eu convenci a minha mãe e meu pai de vir passar uma temporada com os meus avós. Morei aqui, aí eu vim estudar no Farroupilha, porque eu vim no meio do ano, tinha alguma dificuldade de algum colégio me aceitar. E como o meu avô tinha uma história com o Colégio Farroupilha, que tu mesmo estavas me contando melhor ainda, foi o único colégio que me aceitou. Ali eu cursei a 7ª série, a 8ª série e o 1º ano do 2º grau. Depois eu retorno para o Rio de Janeiro, termino esse período de colégio, faço vestibular, vou cursar Direito na Universidade de Santa Úrsula. Quando eu me formo, eu penso, chegou a hora de voltar para Porto Alegre de novo. Até é o meu slogan de campanha. É verdade, Porto. Porto Alegre de novo. Isso. E então, eu volto no ano de 2000 para cá para fazer uma pós-graduação na PUC, uma especialização em ciências criminais. E acabo ficando, né? Acabo, enfim, né, constituindo família. E como eu estava te dizendo antes... lembro aqui das suas vindas no programa. Aliás, o José está aí, o seu menino, já tem mais uma menina. Me lembro da deputada grávida aqui no programa participando. Né? A minha trajetória política, ela se confunde também com a maternidade, sabe? Foi tudo junto. Mas, como eu estava te dizendo, no Rio de Janeiro eu já começava assim, né? Nas campanhas, sempre me envolvi muito. Era para mim uma brincadeira... que foi acabando ficando séria, claro, mas era uma brincadeira, eu brincava de carreata, se tinha bandeira, eu me vejo muito no meu filho hoje, né, porque ele tá aqui porque ele quer, eu quero muito que tu saibas disso, mãe, eu vou junto, eu quero ir junto, e então eu me vejo muito, porque eu era muito assim também, toda a campanha do meu avô eu queria me envolver, eu brigava na escola, eu apostava, eu me lembro de uma eleição, Paulo Sérgio, no Rio de Janeiro, que não era o meu avô candidato, o candidato era o Darcy Ribeiro. Meu avô tinha saído, porque não podia ter reeleição, Darcy Ribeiro contra Moreira Franco. E eu, nossa, apostei na escola que o Darcy Ribeiro ia ser governador e tal. Aí eu perdi, né? O Darcy não foi governador, eu perdi, tive que pagar todos os meus colegas. Eu sempre fui envolvida. E quando eu volto para cá, o meu avô me diz, né? Na época, ele inclusive me disse, olha, eu quero que tu, já que tu queres voltar... para lá, eu quero que tu vás, eu quero que tu procure o Vieira da Cunha, né? Que sempre foi uma pessoa muito querida para ele, um grande companheiro. Então eu venho para cá para terminar esses estudos. Ele sempre dizia que botou o Vieira no lixo e tirou o Vieira do lixo. Aí foi o Colares, eu acho. Não, ele... não, porque ele botou no... Quando ele foi... Não foi no Colares que dizia, no Demilil, né? Isso, Demilil foi o Colares. O Colares... Um beijo pro doutor Colares também. Está nos assistindo. Tenho certeza. Ele, com certeza, beijo para ele, para a Neuza, pessoas muito especiais na trajetória do meu avô Leonel Brizola. E o doutor Colares com grandes realizações em Porto Alegre e no estado, né? Eu tenho o maior respeito por eles. Então, daí, quando eu volto para cá agora, no ano de 2000, agora não, né? Já faz 20 anos. 20 anos, parece que foi ontem, né? Mas é verdade, o tempo voa. Eu procuro o PDT, começo a me envolver com a juventude do partido, me elejo presidente estadual da juventude do PDT, começo a percorrer o estado. E em 2004, né, infelizmente, vem o falecimento do meu avô, aquele falecimento que acho que ninguém esperava, né? Ele estava forte pra caramba, né? Olha, eu posso te dizer que eu falei com ele numa quinta-feira,
né? Ele faleceu na segunda. Na quinta-feira, quando eu falei com ele, ele estava em Montevidéu. Ele disse, estou indo na fazenda, mas no sábado já estou de volta, no Rio de Janeiro. E ele estava com uma voz, parecia que estava meio resfriado. Aí eu chamava ele de Tata, né? Os netos chamavam assim. Falei, Tata, mas tu tá gripado? É, eu tô um pouquinho, mas não é nada. E eu nunca vi meu avô dar um espirro, entende? É, imagina, comia aquelas... Cerne da raça, né? Tá louco, de manhã comia aquelas coisas de ovelha enfim, né? Era um homem muito forte de fibra. E aí, então, eu me deparo com muitas situações, assim, de homenagens a ele, não é? Inaugurar um busto aqui, uma rua lá, e começo a participar desta forma. Ocorre que também dentro do partido, eu comecei a perceber que para eu ter vez, para eu ter voz, talvez eu precisasse me candidatar. E eu fugia muito disso, eu não me via assim, eu gostava muito dos bastidores, né? Tinha feito, enfim, muitas campanhas deles, dos integrantes do partido, mas nunca me via lá. Mas comecei a perceber que no partido, para eu ter vez e voz, eu teria que colocar minha cara a tapa. Na primeira eleição de deputada eu resolvi não ir, eu sempre me cobrei muito, porque eu sabia que a comparação viria, a cobrança viria, natural. Então eu queria me preparar. Me preparei para a primeira eleição de 2008, vereadora então. E para mim foi uma grande surpresa, eu quero te confessar, porque, enfim, eu não tinha nenhum trabalho ainda. Eu me lembro que o meu slogan era "Vote na neta do Brizola". A gente cobriu a cidade com esse slogan. E eu costumo dizer, Paulo Sérgio, que a cidade de Porto Alegre fez uma homenagem à memória do meu avô. Eu fui a mais votada da bancada do PDT, uma bancada que sempre foi sólida, com muitos vereadores, não era fácil furar aquela barreira. E ali eu comecei minha trajetória, né? Nesse mandato de vereadora, eu fiquei grávida do José e também, nem cumpri ele todo, dali a 2 anos já fui requisitada pelo partido para concorrer a deputada estadual. Fiz toda a campanha de deputada estadual com o José nos braços, percorrendo todo esse estado. E de novo, daí o estado do Rio Grande do Sul faz uma homenagem ao meu avô Leonel Brizola e me faz também a mais votada da bancada. Então eu estou no meu 3º mandato hoje na Assembleia Legislativa. No ano de 2018, voltei para a PUC eu tinha feito uma especialização em Ciências Criminais e volto para a PUC, então, em 2018, para fazer um mestrado em Ciências Criminais, porque sempre trabalhei na área da segurança, sempre achei essa área muito importante. E aí, aqui estou agora, aceitando esse desafio. E nós vamos falar sobre Porto Alegre, sobre seus problemas, sobre as soluções que a senhora tem para Porto Alegre. Mas eu quero lhe fazer um convite para que, junto com a Unimed, a gente busque soluções para o coronavírus. Vamos juntos nessa. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Cuidar de todos nós, este é o plano da nossa Unimed. E vamos às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Já sabemos que uma pandemia não escolhe a hora nem o lugar para acontecer, mas o que podemos ver é que os médicos sabem onde deve estar quando isto acontece. Deve estar ao lado de cada paciente. Isto vem desde a escolha da especialização até o exercício da medicina. São anos e anos de estudos constantes. E agora, apesar de todas as dificuldades, as notícias mostram o quanto seus esforços estão dando certo. Porque para o Cremers, lugar de médico é onde a vida mais precisa. A Vinhos do Mundo comemora seus 24 anos importando exclusividades às melhores regiões do mundo. São mais de 50 vinícolas e centenas de rótulos esperando por você. Aproveite as ofertas da semana. A Vinhos do Mundo tem para você os melhores vinhos e os vinhos para todas as ocasiões. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 20 horas e sábado, das 9 às 18h30.
Atenção, cooperado Unicred. Você que ainda não cadastrou as suas chaves Pix, você o faça. E é muito simples. Acesse o aplicativo Unicred Mobile e faça hoje mesmo o seu cadastro. Escolha todas as facilidades do Pix com a segurança e exclusividade da sua cooperativa. Escolha cooperar. Escolha o Pix. Unicred. E agora nós, como prometido, vamos falar da nossa muito querida e valorosa Porto Alegre, que seu avô foi prefeito, e muito bom prefeito da nossa capital. Um engenheiro com cases fantásticos aí, de um homem que estava à frente do seu tempo, sempre jogando na frente, Leonel de Moura Brizola. Quais são os principais problemas, ao seu ver, da Porto Alegre de hoje? Que ainda domingo eu estava andando de lanche no Guaíba e olhando Porto Alegre do Rio. Que vista maravilhosa, que lugar espetacular. Quando se olha Porto Alegre também chegando por via aérea, Porto Alegre de cima é maravilhosa. Mas as entranhas de Porto Alegre, o que Porto Alegre tem de problemas, e depois vamos ver como solucionar esses problemas da nossa capital. Porto Alegre é uma cidade que está muito maltratada, Paulo Sérgio. Essa é a grande verdade. Tu disseste tudo agora. Quando a gente anda pelas entranhas de Porto Alegre, a gente percebe nos pequenos detalhes, né? Seja uma cidade esburacada, uma cidade que está envelhecida. Eu não sei se tu tens viajado ou viajou há pouco tempo para Curitiba, para Florianópolis, mas são cidades que se modernizaram. Curitiba é um brinco, né? E se modernizaram. A própria Florianópolis, que também... Está melhorando muito. Melhorou muito, se modernizou. E eu tenho um amigo que visitou aqui Porto Alegre, ele não conhecia Porto Alegre. E ele é carioca, e os cariocas têm, né, uma paixão grande, assim, pelos gaúchos, e vice-versa, vamos dizer assim. E ele me disse, assim, que ele se decepcionou. Que ele pensa, que ele sempre diziam para ele, porque o Rio Grande do Sul é a Europa, Porto Alegre, né, é a Europa brasileira. E que chegou aqui, desceu no Salgado Filho, pegou a Avenida Farrapos e foi para o centro da cidade, nosso centro histórico. Aí ele me perguntava, mas onde é, né? Então, isso a gente está falando da entrada da cidade, que já deveria ser, né, algo pensado. Imagina as entranhas. As pracinhas, né, estão com os matos altos, esses brinquedos das crianças, né, os balanços. São detalhes, são pequenos detalhes, mas são esses detalhes que um prefeito cuida, não é? Então, acho que a cidade está muito maltratada. Agora, nós temos problemas, como uma grande cidade tem. Segurança é o principal problema que as pessoas elegem. Mesmo que a gente tenha melhorado, reduzido alguns índices, nós entendemos que podemos mais. A questão educacional, né, esse déficit de mais de 6 mil vagas de crianças em creches, né, que está na lei, né, enfim, Porto Alegre tem que cumprir a lei nesse sentido. E a questão da saúde também, a gente acredita que pode melhorar bastante. Agora, com essa pandemia, né, Paulo Sérgio, uma das questões mais importantes que eu acredito que o próximo prefeito tem que pensar, prefeita, né, se Porto Alegre entender assim, é a retomada da economia, né, o desenvolvimento da cidade de Porto Alegre, gerando emprego, gerando renda, consequentemente, mais arrecadação para a prefeitura, investir mais aonde? Nas áreas essenciais, saúde, educação e segurança. Então, é um olhar geral, né, que nós temos que ter para essas áreas, mas que sem um projeto de desenvolvimento municipal, a gente particularmente defende um projeto de desenvolvimento municipal nos moldes do desenvolvimento nacional que apresenta Ciro Gomes, hoje em dia, que tem duas bases, educação e tecnologia, mas que aqui, na cidade de Porto Alegre, a gente pensa, Paulo Sérgio, e até a tua opinião para mim realmente é uma opinião muito importante nesse sentido, a gente pensa em fazer com que esse desenvolvimento ele venha através da construção civil, né? A gente pensa em chamar a construção civil e fazer um grande plano de obras públicas, né? Aos moldes, inclusive, do meu avô Leonel Brizola, né? Que era um engenheiro, como tu mesmo disseste, porque a construção civil, ela gera muito emprego,
ela gera renda imediata. A gente, inclusive, está vendo que é um dos maiores setores que está se levantando rapidamente agora, não é? E a gente acha que por aí a gente vai conseguir ter mais emprego, mais renda e, como eu te disse, aumentar a arrecadação para que a gente possa, por exemplo, conseguir zerar esse déficit de crianças nas creches e a escola de tempo integral, que sempre foi a menina dos olhos do meu avô e que eu acredito que é uma das fórmulas que a gente tem de, por exemplo, melhorar o IDEB, que aqui de Porto Alegre, infelizmente, é muito baixo. Já fomos e já servimos de modelo a toda a terra, nossa educação, não só de Porto Alegre, como no Rio Grande do Sul. Mas isso não foi mágica, né, Paulo Sérgio? Foi investimento, prioridade. Eu quero começar pela questão da saúde, que nos gerou tantos problemas. O exemplo do seu avô, eu sou um engenheiro desempregado hoje, mas também, a exemplo dele, eu sempre fui muito pragmático nas coisas. E uma coisa se aprende na engenharia que não se resolve um problema criando outro. Aliás, não existe problema sem solução. E a solução não está no outro problema. Nós tínhamos um problema na saúde, que é grave, gravíssimo, mas geramos um problema na segurança, na economia, na educação e na própria saúde. O que a senhora teria feito de diferente? E não quero nem induzir, porque está aqui alguém que desde o primeiro segundo da primeira hora achou que não precisava fechar nada. Deveríamos ter tido os cuidados necessários com a saúde, com frequência de funcionários por metro quadrado em loja ou em fábrica e a mesma coisa de clientes. No entanto, se fechou tudo, se gerou todos os problemas decorrentes disso, inclusive a falta de hábito de frequentar escolas, o vagalismo que tomou conta de muita gente por aí. Mas o que Juliana Brizola, prefeita de Porto Alegre, faria enfrentando uma pandemia como essa? Bom, Paulo Sérgio, eu quero registrar que, enfim, essa pandemia, é claro, pegou todos nós de surpresa, né? Mas tivemos 4 meses para pensar nela. Sim, mas eu não quero... Bom, nós tivemos, começou na China em dezembro. Nós poderíamos ter nos preparado. Aqui. Mas diretamente o que eu teria feito e que eu já questionei, inclusive o atual prefeito, num debate que tivemos, por que ele não abriu os hospitais fechados? Álvaro Alvim, Parque Belém e a metade da beneficência portuguesa que atende o SUS. A pergunta que se faz, e que foi a que eu fiz para ele, é a seguinte: será que Porto Alegre teria permanecido tanto tempo na bandeira vermelha se esses hospitais que estão lá equipados e que por falta de diálogo não foram abertos? Porque essa é uma grande marca da atual gestão, falta de diálogo. Inclusive o fechamento abrupto, tudo isso foi feito de cima para baixo, sem nenhum diálogo. E isso passa por quase todas as áreas, na minha opinião, em relação aos erros do prefeito, é falta de diálogo. Mas eu, com certeza, teria feito de tudo para abrir esses hospitais, porque tenho certeza absoluta do que eu estou te dizendo. O cálculo da bandeira vermelha, ele era muito feito em cima das vagas de leitos. Se nós tivéssemos... Sim, a equação do governo do Estado era isso. Isso. Se nós tivéssemos esses 3 hospitais abertos, nós teríamos ficado muito menos tempo na bandeira vermelha. Ou seja, teríamos muito menos Mas nós chegamos prejuízos. a ter bandeira vermelha com sensação de preta, né? O prefeito tomava atitudes de preta. E sem conversar, sem dialogar. Não é? Então, fechado ali num gabinete com 2 ou 3, resolvendo. A primeira coisa que eu teria feito seria isso, porque nós entendemos a questão da vida, mas eu acho que tu dissestes muito bem, né? Porto Alegre fechou mais de 25 mil postos de emprego. A cidade está cheia de gente nos sinais, pedindo dinheiro. Inclusive, uma coisa que não se via há bastante tempo já em Porto Alegre. Eu não sei se tu te lembras, o próprio prefeito Fogaça teve um trabalho forte com esses moradores de rua. Hoje não tem sinaleira de Porto Alegre que não tenha gente de idade, criança. Então, é um momento que a gente vive muito triste. Por isso, entendo que o principal problema hoje de Porto Alegre é gerar emprego e renda. Bom, a questão da saúde está aí posta com todos os problemas que gerou. Então vamos projetar agora para a questão da educação, que é um tema que sempre foi muito forte, muito grato para o seu avô e para tantos gestores do seu partido, né, como o próprio
Alceu Colares, que focou muito na sua secretária da Educação a questão da escola de turno integral e tal. E hoje, tristemente, as gente, o General Mioto me mandou aí uma mensagem dizendo que triste ver os bares abertos e as escolas fechadas. Eu outro dia postei num grupo, o problema é que nos bares abertos, os donos dos bares querem as suas empresas abertas. Os trabalhadores querem estar trabalhando ali e os clientes querem ir ali. Na educação está acontecendo uma coisa seguinte, o dono, que é o gestor, que é aquele que foi eleito e que deveria ter o comando, acaba por uma instabilidade que existe, eu não quero nem discutir o princípio da estabilidade, mas isso gera uma certa resistência da volta ao trabalho por parte de alguns e por parte dos sindicatos corporativistas. E aí alguns pais gostaram tanto de ver suas crianças em casa, de não ter que levar, se deslocar, enfim, muitos deles também estão beneficiados com a pandemia, aqueles que têm o salário em casa, né? Como é que se resolve esta questão da educação? Como é que a senhora resolveria isso hoje, sem conseguir obrigar os professores a dar aula? Não, na verdade, mais uma vez eu tenho que voltar à falta de diálogo. Por exemplo, a gente estava falando do tempo. As crianças estão em casa... Será que faltou tempo para preparar as escolas? As crianças estão em casa desde março. Essa é a grande verdade. Aí se passaram, o quê? 7 meses... E não se pensou desde o início, e não é só em Porto Alegre, vamos dizer, no estado todo. A gente está vendo a retomada, né, aos poucos, e não tem aluno nas escolas. Eu via uma escola que não sei, com 1.000 e tantos alunos, foram 12. Mas é porque não há uma construção. Tem gente que não quer trabalhar, tem gente de tudo que é tipo, mas também tem gente boa. E também tem muita gente que quer voltar, tem muito pai e mãe que precisa que volte. Só que o justo, correto, paga pelo pecador. E eu tenho certeza que faltou diálogo com a comunidade escolar. Olha, eu vou te contar uma coisa, Paulo Sérgio. Eu, como deputada estadual, logo que entrei na Assembleia, eu tinha um sonho, uma angústia, que eu queria botar na nossa Constituição a obrigatoriedade do tempo integral nas escolas do ensino fundamental. Consegui, aprovado por unanimidade na Assembleia, e hoje é obrigatório. Eu me deparei e eu visitei muitas escolas, muitas comunidades escolares... Não, isso, então, é uma outra questão que, enfim, os governadores ficam ao seu bel prazer e não cumprem a Constituição. Porque não acham que seja importante, talvez. Mas, na verdade, eu me deparei com algumas escolas que não queriam o tempo integral por diversos motivos. Que para eles não era interessante, que já funcionava. Eu aprendi, na prática mesmo, na experiência, que tudo na educação tem que ser construído com a comunidade escolar. Conversando com pais, com os professores, claro, com os alunos. Então, a gente tem que ter esse diálogo, e esse diálogo ele tem que ser permanente. Então, eu entendo que essa retomada, o que faltou foi diálogo. Como, por exemplo, também, todo esse tempo que as nossas crianças aqui na cidade de Porto Alegre, sobretudo das escolas públicas, claro, porque a escola particular demorou 1 mês, mais ou menos, e começaram a disponibilizar as plataformas online, muitas escolas aqui de Porto Alegre não disponibilizaram nada, nem um e-mail para aquele aluno do 5º ano, do 6º ano, continuar trabalhando. Então, não houve um planejamento. Aliás, a escola pública sempre teve, né, uma negação com o ensino à distância, que eu acho que hoje é algo que a gente tem que começar a pensar, que deve, nem que seja... para recuperar algo que não foi bem explicado em sala de aula, que o aluno teve alguma dúvida. Inclusive, eu apresentei um projeto agora em meio à pandemia, que infelizmente não consegui ainda trazer à votação. Nem sei se ele já não perdeu o objeto, porque as aulas já estão sendo retomadas, mesmo que não estejam acontecendo efetivamente, que era disponibilizar um canal aberto, né, da TVE, TV Cultura, para que pudesse ser passada as aulas. Excelente ideia. Nem sabia que a senhora tinha esse projeto. Eu fiz esse projeto, a relatoria do meu colega Frederico Antunes, parecer favorável na CCJ. Parabéns. E o líder do governo, Frederico. Isso, meu grande amigo. Estamos tentando levar a votação, porque mesmo que as aulas retornem, seria uma forma de reforçar conteúdo. Não é? A televisão, porque falam muito de pacote de dados de internet, sabe?
Paulo Sérgio, mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A TVE está aí, absurdamente... E eu vou te dizer um exemplo. Inaproveitável. Tem uma cidade que é ao lado de São Borja, se chama Maçambará. 3 mil habitantes, mais ou menos. Lá não tem sinal de internet. Tu pode ter o dinheiro que tu quiser. Lá não tem, não chega, porque as operadoras não têm muito interesse. O investimento não vale a pena. Isso. Então, o que adianta ter um pacote de dados? A TVE chega lá, porque a casinha ela não tem nada, mas ela tem uma anteninha lá que pega canal aberto. Então, seria uma forma de tentar atingir uma maior parte de alunos. A única questão que a gente não pode deixar de lado é entender que educação tem que ser prioridade. E prioridade significa, sim, no orçamento priorizar, mas também um diálogo permanente. Se tu me permites, eu gostaria de te dizer que nós temos 3 eixos, assim, que nós queremos focar. Vamos deixar os 3 eixos para depois da mensagem da doutora Lídia Longinotti, do Instituto Oncológico Kaplan, no quadro Saúde, aqui no Pampa Debates. Olá, eu sou Lídia Longinotti, oncologista do Instituto Kaplan. Existe alguma orientação diferente para quem é paciente oncológico na prevenção do coronavírus? Para se prevenir, o paciente oncológico deve fazer higiene das mãos, lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos em água corrente, usar álcool gel após contato com superfícies, evitar aglomerações em locais fechados, evitar contato com familiares com dor de garganta, cansaço, espirros, tosse, febre, ir ao hospital somente se necessário, já que o hospital é um local de maior risco, usar máscara, usar transporte individual para as consultas médicas e fazer a vacina contra a influenza. O Instituto Kaplan segue atendendo os pacientes, pois o tratamento do câncer não pode esperar. Seguimos à risca todas as medidas de proteção ao coronavírus. O momento que vivemos reforça a necessidade de atenção a tudo que envolve a saúde. Precisamos conhecer as propostas dos candidatos à Prefeitura do Rio Grande do Sul. Por isso, o Sindicato Médico do Estado está realizando uma série de painéis em diferentes pontos do Estado para tratar especificamente deste tema. Participe do painel CIMER Saúde na eleição 2020. No dia 23 de outubro, às 19 horas, com os candidatos à Prefeitura de Ijuí. Acompanhe no canal CIMERS no YouTube. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. Para quem vai o seu sorriso hoje, deputada Juliana? Eu até quero mandar um abraço para o CIMERS. A gente fez esse debate já aqui em Porto Alegre, esse debate tão importante. E, enfim, foi dia do médico, agora dia 18. Então dê o seu sorriso para a câmera 3 ali. Meu sorriso especial para todos os médicos aqui da querida cidade de Porto Alegre. Muito obrigada, né, por tudo. E quem quer saber para quem vai o seu sorriso, é uma outra ala da saúde, que são os médicos bucais, né, que são os nossos dentistas. É a Uniodonto que quer saber. Com um time de mais de 20 mil cirurgiões dentistas, a Uniodonto convida para que você conheça a maior cooperativa odontológica do mundo. Sorria com a gente, sorria sempre, sorria com a Uniodonto. Acesse o www.uniodonto-rs.com.br. E atenção, hein? O assunto do momento é sobre a utilização do colágeno. O colágeno hidrolisado é o tipo 2, mais completo, pois auxilia na melhoria das nossas articulações. Você que sofre de artrite, problemas no joelho, deve usar o colágeno hidrolisado, pois o colágeno comum para a pele, para o cabelo e unhas é o colágeno normal. O colágeno hidrolisado da Oiti, que você está vendo no seu vídeo, abrange todos esses requisitos. Ele alivia as suas dores, auxilia na produção de colágeno natural, ajuda na lubrificação das articulações e devolve a mobilidade perdida. Você não pode perder essa chance. Acabe com suas dores. Ligue agora para o 51 3003 5443. 3003 5443. As 100 primeiras pessoas que ligarem neste exato momento no 3003 5443 terão 50% de desconto. E ainda vão levar este brinde aí, que é o Fole Force da Oiti. Ligue agora e garanta o seu colágeno hidrolisado da Oiti no 3003-5443. Eu já aderi ao colágeno da Oiti.
ou da OIT. A CDL Porto Alegre tem preparado uma série de conteúdos exclusivos com dicas e análises para você entender o cenário e aumentar as suas vendas. Acesse cdlpoa.com.br e baixe o material gratuitamente. E agora vamos às informações do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O CENGRS está sempre atento à saúde e ao bem-estar dos seus associados e por isso mesmo criou o Senge Saúde, uma plataforma que congrega todos os benefícios de saúde que o Senge oferece aos engenheiros gaúchos. Além de tudo, é saúde. São planos de saúde, planos odontológicos, emergências médicas e urgências e com valores diferenciados, com vantagens especiais na contratação. Acesse o senge.org.br e informe-se. Senge Saúde, cuidar das pessoas é fortalecer a categoria. E se você se enrolou no mercado de trabalho, desenrola, faz o Senai. Está aí a hora de atualizar e sair mais forte e preparado deste momento. São mais de 20 cursos para você virar referência. Escolha a opção que mais tem a ver com você no site senairs.org.br/curso técnico ou pelo telefone 0800 051 8555, 0800 051 8555. Com o objetivo de disseminar novas tecnologias e formas de manejo que possibilite ao produtor obter maior conhecimento sobre sua atividade e desenvolver o seu negócio, o Senar oferece o Programa de Assistência Técnica Gerencial, a ATEG, com acompanhamentos mensais durante o período de 2 anos, tendo como diferenciais, além de trabalhar questões produtivas, envolver fortemente a gestão do negócio. Com a ATEG, você planta eficiência e colhe rendimentos muito maiores. Vá até o sindicato rural da sua região e se inscreva gratuitamente. Senar do Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo crescimento. Nós falamos aí um pouco de educação, do ensino integral, falamos de saúde. Falamos de uma cidade que está precisando de manutenção esburacada, pichada, né? Uma cidade que precisa, já que a senhora fala tanto em produtividade, incentivar os meios de produção, qual é o seu pensamento a respeito das privatizações e das concessões públicas e, paralelamente, ao emperrado mecanismo burocrático de liberações de alvarás na cidade de Porto Alegre? E a aprovação de projetos, claro. Então, Paulo Sérgio, essa tua pergunta é ótima, porque muitas vezes gostam de rotular, fulano é contra a privatização, Beltrano é a favor. Nós não somos contra, na verdade, privatizações. Nós entendemos, é claro, que existem áreas que são essenciais e que o Estado não pode abrir mão. Por exemplo, segurança pública. Nós não podemos entregá-la para a iniciativa privada. A própria educação, a própria saúde, mesmo tendo paralelamente mecanismos privados, temos que garantir saúde pública, né? Educação pública, segurança pública. Eu vou te dizer, Paulo Sérgio, que o maior problema das privatizações no nosso país, sinceramente, é que eu acho que elas são mal feitas. Porque a gente... Temos uma da CE aí, onde se privatizou o filé mignon. As dívidas permaneceram. Ficou com o Estado. E também o sucateamento da empresa para vender. Eu nunca vi isso na minha vida. Porque se tu tem um imóvel, né? Se tu quer vender o teu imóvel, tu vai, tu pinta ele, tu deixa ele aprazível para a pessoa que vai lá visitar, na possibilidade de comprar. Aqui não, se sucateia, entende? Para se vender. Então, eu não sou contra privatização, desde que ela seja boa para a população, para a população no geral, pobres, médios, ricos, né? O serviço também tem que ficar melhor.
O serviço não pode ficar pior. Até porque a senhora vai ser prefeita de todos, né? Aí é que tá. Tem muita gente que se elege e continua sendo só, vamos dizer, prefeito, governador ou presidente daqueles que o elegeram, não é? E isso considero um grande equívoco. E não só prefeito, mas também deputados, né? Eu me considero uma deputada dos gaúchos, né? Porque eu fui eleita por uma parcela da população, mas depois que eu entrei lá dentro, eu represento o interesse do povo gaúcho, né? O interesse. Vou lembrar o seu avô. Os interesses que estão lá por trás. Mas tu não deixasse eu falar dos meus 3 eixos da educação, não, que tu sabes que claro. né, a menina dos meus olhos. Eu ia reservar para o ponto final, mas pode falar. O ponto final, tá. O espaço é seu, mas pode falar. Não, é porque como a gente estava naquele pensamento, bom, são 3 eixos. Eu já te falei da escola de tempo integral, aquela escola que a criança entra de manhã, a primeira aula da criança é uma refeição. Depois ela vai estudar matemática, português, como qualquer escola normal. Na parte, né, no contraturno, vamos dizer assim, não gosto muito dessa palavra, porque a escola de tempo integral, ela é diferente da escola do contraturno. Eu digo isso porque teve um projeto que era o Mais Educação. Eu quero aprender isso aí, porque eu não sei nem o que é contraturno. É que é como se fosse separado, uma escola separada da outra. De manhã você fica aqui, de tarde você faz outras coisas que não têm ligação. E mais do que isso, os professores não trabalham 40 horas. De tarde é uma oficina opcional, onde tem uma pessoa contratada ali, terceirizada, não é um professor do quadro. Não tem uma continuidade, não é aquela escola que projetou o professor Darcy Ribeiro junto com o meu avô Leonel Brizola, que ele dizia, é a continuação do útero materno, justamente nas periferias onde mais precisamos. Porque a segurança pública que a gente estava falando, e eu sei que nós vamos falar um pouco mais depois, porque eu também quero te apresentar o meu projeto, ela não vai, a segurança não vai melhorar só com o aparato policial. Nós precisamos de política pública para a juventude nas periferias. Porque é claro que se a gente não der uma boa escola, não der uma oportunidade, nós vamos ter muito mais... Não der emprego. Não der emprego, e para ter um bom emprego tu tem que ter tido um bom estudo. Então, essa escola, na verdade, ela prepara justamente isso, para ser um cidadão. Nós também temos essa questão, assim como o meu avô Leonel Brizola teve uma campanha aqui, na época que ele foi prefeito, que eu não sei se tu te lembras, porque tu era um guri. Não vamos entrar em detalhes. Que era nenhuma criança sem escola, né? Naquela época, na verdade, faltavam vagas. Fez escolas por tudo. Até hoje a gente enxerga aí, vai lá no interiorzão do Rio Grande do Sul, tem uma escolinha do Brizola lá. As famosas brisoletas. Brisoletas. Onde tinha e depois virou moeda também, né? Isso. Ele criou os brisoletas. Onde tinha um campinho, onde tinha meia dúzia de criança, lá ele botava uma professora para ensinar. Mas é que hoje, então, nós imitamos, queremos replicar esse programa, mas é nenhuma criança sem creche, que é direito. Não é? A gente estava falando da pandemia. Agora, por exemplo, quando começou a flexibilização, todo mundo começou a voltar a trabalhar, a primeira atingida foi a mulher, que precisava voltar para o seu trabalho, não tinha com quem deixar seu filho, não é? Então, esse olhar, eu sou mãe, sou mulher, eu quero ter para a mãe trabalhadora que precisa de um lugar adequado para deixar o seu filho. E muito me deparei com mulheres que trabalham à noite. Por exemplo, eu estive na casa da dona Verônica, na Vila Cruzeiro, na semana passada, e eu juro pra ti, Paulo Sérgio, saí de lá arrepiada, porque eu tenho 2 filhos. José Inácio, mesmo tu já disseste, está aqui no estúdio com a gente, tem 10 anos, vai fazer 11 anos em dezembro, e a Angelina, que tem 6 anos, que está em casa, me assistindo. Um beijo pra ti, Angelina. E essa dona Verônica... Paulo Sérgio, ela tinha uma menina de 10 e um menino de 6, pois eles ficam sozinhos em casa à noite, porque ela é uma mãe solteira, né? O marido foi embora e ela não tem onde deixar. Então, eu quero um projeto de creche noturna para Porto Alegre, para a gente também atender. Veja bem, 70% de quem estava na linha de frente do combate à pandemia eram mulheres. Enfermeiras, serventes de hospitais, muitas delas precisando deixar o filho, a filha em algum lugar seguro. Então, eu quero ampliar, né, esse horário das creches em algumas comunidades. Acho que nesse sentido é muito importante. Bom, nós vamos ter a oportunidade de continuar, a senhora tem um ponto final, e inclusive entrar na questão da segurança. Mas conheces todas as formas de ter um Panvel pertinho de você?
Todo mundo tem uma Panvel pertinho de você. Mas tem outras formas, e tem várias formas. E tem uma que é baixar o aplicativo. Acesse o site da Panvel, panvel.com, ou ligue para o Alô Panvel, 5132189000. Fácil, é o panvel.com ou o 5132189000. Quem está em Porto Alegre, 32189000 na região do 51. Panvel, bem você. E está aí o Júlio Ricardo Motim, o Júlio Motim Neto, que aliás o Júlio, agora tem o Júlio Motim, bisneto, né? Estão lhe mandando esse... Puxa, muito obrigada. Esse mimo aí da Panvel, inclusive, né? A irmã do Júlio Motim, Mariana Motim, estudava no Farroupilha na época que eu estudava também. Me lembro bem dela. Que maravilha. Que é casada com o meu afilhado, com o Fernando Simões Pires. Né? Um beijo para eles aí. Um beijo para eles. Muito queridos aí de todos nós. Vamos fazer um brinde virtual? Não podemos fazer nem com vinho, nem com espumante. Que pena. Brinde... mas vamos ter tempo para tal. Isso. O 130 da Casa Valduga, que aliás a família Valduga é a mais premiada do Brasil. Estão aí dizendo outras coisas, mas ninguém é mais premiado que a nossa família Valduga, né? A mais premiada do Brasil. Lembrando que o Casa Valduga 130, Blanc de Blanc, foi eleito o melhor espumante do mundo em março no concurso francês Vinalier. E não adianta, tem gente aplicando aí que quem ganhou esse concurso é a Blanc de Blanc da Casa Valduga. E se você quer adquirir através das representações da Valduga, temos a de Porto Alegre com Juarez Loureiro e Felipe Loureiro no telefone 98-332-1133. 98-332-1133. E o nome é muito sugestivo, agrega representações. Pão de mel, atenção, José Inácio, hijo da nossa candidata a prefeita de Porto Alegre de novo, Juliana Brizola. Atenção, José Inácio, o pão de mel da Zezé, o folhado da Zezé, o doce mignon da Zezé, mostram que os biscoitos Zezé são um sucesso para toda a família. Vá até o supermercado mais próximo e garanta os seus. Biscoitos Zezé é carinho que vem de família há 52 anos, unindo pessoas. Aliás, já está aqui, ó, viu? Que delícia. Olha aqui, ó. Hoje vai ter José festa Inácio, lá em tá casa. Aqui. Pena que eu não posso mostrar o José Inácio aqui. Mas depois das eleições nós vamos mostrar. Senão daqui a pouco, é político, não é tudo, é milindre, né? E a gente tem que, infelizmente, seguir esses ditames da lei. Com certeza. Né? Vamos agora ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. A telemedicina é uma realidade nos dias de hoje, pós-pandemia. A sacada da Rio Grande Seguros e da Icatu Seguros é que é a grande novidade, que garantem aos seus segurados, a quem tem plano previdenciário, a telemedicina. Vamos à mensagem da Rio Grande Seguros e da Icatu Seguros. Em tempos assim, é que nós mostramos quem somos. Somos quem, neste momento, leva proteção, cuidado e saúde aonde você estiver. Somos quem oferece, até o fim do ano, um benefício gratuito para nossos clientes de seguro de vida com previdência. A telemedicina. Somos a Rio Grande Seguros e Previdência. O tema proposto agora é segurança, né? Isso mesmo, Paulo Como é que Sérgio. compatibiliza a segurança que o município proporciona através da Guarda Municipal e para quem está muito subutilizado, que são os azuizinhos, como é que isso pode contribuir com os organismos do Estado, do Rio Grande do Sul, para contribuir para a segurança do Porto Alegrense? Justamente, Paulo Sérgio, nós temos uma proposta de fazer uma integração das polícias. Na verdade, trabalhando sobretudo na parte de inteligência e informação. Como é que a gente pensa em fazer isso? Em primeiro lugar, a gente sabe que tem aqui uma central de monitoramento aqui em Porto Alegre, né? Que tem câmeras espalhadas pela cidade, que lá Aliás, chegam. o cercamento eletrônico de Porto Alegre está muito bom. Isso, e nós vamos melhorar. Nós vamos fazer com que ele tenha uma qualidade 100% melhor.
porque nós queremos ter uma parceria com as câmeras privadas de Porto Alegre, passando de 1.200 câmeras para quase 6.000. Como que a gente pretende fazer isso? Tu sabes que tem câmera na frente de farmácias, de bancos, de condomínios. E as pessoas que quiserem fazer essa parceria, porque, claro, vai ser uma opção, não é uma obrigação, nós pretendemos estudar um desconto no IPTU. Vamos aumentar o monitoramento da cidade em tempo real. Em tempo real, nós vamos conseguir transmitir. Eu hoje vi uma reportagem de um assalto no centro histórico, onde um meliante entrou na casa de uma mulher, esfaqueou ela e a amiga dela. Só que só se descobriu, se conseguiu ir atrás dele depois do ocorrido. Se nós tivéssemos aquelas imagens em tempo real, com uma parceria com a Brigada Militar, qualificando também a nossa Guarda Municipal, nós poderíamos ter chegado no momento e talvez evitado aquele esfaqueamento. Então, é uma parceria com a iniciativa privada, com a segurança pública, mas que pode dar muito certo. E aqueles que quiserem fazer essa parceria, a gente pretende sim estudar um desconto no IPTU. Eu não sei se eu posso te dizer, mas eu também tenho um presentinho para ti. Aqui os da Uniodonto já estão esperando aqui, os Não, jetons, eu vou sair daqui hoje me achando, né, com tantos presentes. Mas assim, Paulo Sérgio, eu sei que tu gostas muito do meu avô Leonel Brizola, e eu fiz esse livro em 2016, já faz bastante tempo, na verdade. Eu acabei não lançando ele aqui no Rio Grande do Sul, lancei ele no Rio de Janeiro, foi um sucesso lá. São frases, causos e depoimentos de Brizola. Aqui tem muita história familiar também, que eu garanto que tu não conheces. Eu te passei umas que tu não conheces hoje, antes do programa. Quem sabe eu não vou fazer a parte 2 depois, com um pouco com as tuas histórias e outras que eu tenho escutado por aí. Maravilha, muito obrigado. Tem dedicatória? Eu já fiz com todo carinho aqui, que depois eu espero que tu goste. Qual é a dedicatória? Querido Paulo Sérgio, espero que gostes. Foi feito com muito carinho e muita saudade. Com carinho pra ti, Juliana Brizola. Nossa deputada estadual, candidata a prefeita da nossa capital, Porto Alegre. Bom, nós estamos rumando para o final do programa. E aí, rumando para o final do programa, obviamente, entra a questão ambiental. É uma Porto Alegre que está investindo muito na orla e é bonito, quem é contra. Temos o embargadeiro acontecendo no Marco Zero, temos uma usina do gasômetro completamente parada, fechada há 4 anos, um importante polo cultural que está totalmente parado, mas temos os cinturões e bolsões de miséria em Porto Alegre abandonados, desprovidos de tudo. Como é que nós vamos equilibrar estas múltiplas Porto Alegres? Inclusive, a senhora se referiu à vinda do seu amigo pela Farrapos, a sorte que ele não foi, porque a gente faz um malabarismo para trazer alguém do aeroporto. Eu venho pela Castelo Branco, vou contornando, venho pela Orla, fazer um contorno todo para... Se fosse pela Voluntários da Pátria, ele voltaria na mesma hora. Ainda bem que ele veio para Farrapos, você dá graças a Deus que ele passou só por Alugas e Vende. Você não viu, passou pela cidade dos zumbis. Como é que se resolve isso? E não está se criticando aqui o Nelson Marquesan Júnior, não. É uma série de governos, né, que descuidaram dessa parte de Porto Alegre sendo degradada através dos anos. Como é que se resolve isso? Bom, a ocupação dos espaços públicos é muito importante. Uma cidade bem iluminada. O pessoal da prefeitura tem que trabalhar, tem que podar as árvores, cortar as gramas, como eu disse, dar infraestrutura para as nossas praças. A questão da orla, por exemplo, que sim, eu acredito que melhorou nos últimos tempos, se abriu ali, mas eu acredito que pode muito mais, tem muita gente... Aliás, começou com o seu partido, né, a orla? É verdade, é verdade. Tem que destacar isso. Toda o aterro ali da Beira-Rio, não é? Inclusive os colorados gostam bastante dessa história. A senhora é gremista ou colorado? Eu sou colorada por causa do meu filho, não é? Não sou muito afeita a futebol. E o seu avô torcia para quem? Dizem que ele era Zequinha.
Não era Atlético de Carazinho? Ai, olha, eu não sei. Há controvérsias. O Brizola era Zequinha, alô, Milton Machado. O Leonel Brizola era Zequinha. Quem me contou isso foi o Romildo Bolzan, que também, um beijo pra ele, meu querido amigo. Oh, essa aí é novidade, hein? Porque tem os gremistas e os colorados, eles brincam, teu avô era gremista, eu tenho certeza. Não, teu avô era colorado. Eu falo, gente, ele nunca me falou qual era o time que ele torcia aqui, porque lá no Rio de Janeiro ele torcia pro Bangu. Né? Tinha o Flamengo, o Fluminense. Não, ele torcia para o Bangu. Aqui, eu já tinha escutado essa história, que ele era Zequinha, mas o Romildo Bolzan me confirmou que ele era Zequinha, tá? Mas então, Paulo Sérgio, a gente tem que tornar essa cidade mais aprazível. Nós temos esse rio maravilhoso. Tu falaste aí desses pontos. A senhora é favorável a termos com escolinhas para as crianças, para usar o rio, que seja, uma marina pública? Seria possível isso? Esse sonho se realizar? Sabe que para que essas pessoas que não têm possibilidade de frequentar grandes clubes, com veleiros, jangadeiros, yacht clube, Sapa, então, pudesse ter uma oportunidade de utilizar aquilo que é seu, que é o Rio Guaíba? Sou completamente favorável. Sobretudo nesse sentido, né, que tu está dizendo, das pessoas se apropriarem do rio, seja ela rica, pobre, mediana, todos devem ter acesso. Eu entendo que aqui é o Lago Guaíba, como dizem, né? Não é, está comprovado Rio Guaíba, que é rio, né? É Lago Eu não sei Guaíba. por que essa discussão. Eu também não sei. Sei que o que... Vamos ficar com o Rio Guaíba, que foi eternamente rio. Eu também sempre falo. Aí, ideologicamente, começaram a criar nomes. Porque parece que tem uma questão ali de poder construir, Mas né? só perguntar para a Marinha, como é o nome? Se é Rio Guaíba, Estuário ou Lago Guaíba? O que importa é que ele deve ser dos porto-alegrenses. E, assim, eu acho que a gente poderia ter um grande projeto náutico envolvendo todos aqueles clubes ali que conhecem, que tem, mas sim, abrindo para a população mais carente, para ter acesso. Tem previsão, inclusive, de uma marina pública. É verdade. E eu acho que... Eu entendo que... Por isso que eu digo, as pessoas perguntam muito, da onde vai sair o dinheiro? Bom, na minha gestão... Nós tivemos aqui que foi criado, inaugurado e foi utilizado na Universidade de 63, que é um estádio náutico. Nós temos no Guaíba o estádio náutico com arquibancada, com cabines de imprensa, com tudo, e pouca gente conhece. Vamos resgatar. Que é magnífico, inclusive. E diz, de onde vai sair o dinheiro? Olha, o gestor serve para isso, ele gestiona. Tem gente que gosta de botar mais em publicidade, outros gostam mais de botar em educação, e nós entendemos que deve ser prioridade resgatar o nosso rio. Aliás, o esporte é a educação. É claro, imagina, o esporte é aquilo que faz com que as pessoas, enfim, convivam, né, tenham sociabilidade. A saúde, né? Saúde pública também é ligada à questão do esporte. Maravilha, nós estamos encerrando o programa, então queremos franquear aí, essa câmera 3 é sua, faça dela o que quiser, se dirigindo a Porto Alegre, aos seus eleitores, mas à sociedade como um todo, e ao Rio Grande do Sul também, que tem muito das lembranças do seu sobrenome, Brizola, Juliana Brizola. Bom, Paulo Sérgio, eu quero agradecer a ti, ao teu carinho, né, a forma, enfim, como tu sempre me tratou, a minha, toda a minha família. Agradecer a todos que estão nos assistindo, mandar um beijo, um abraço. Dizer para os porto-alegrenses que Porto Alegre pode muito mais, essa cidade está mal cuidada. Nós estamos apresentando propostas para Porto Alegre, entendemos que cada um dos candidatos tem as suas propostas, mas nós entendemos que a nossa proposta é aquela que pensa Porto Alegre na sua integralidade. Como eu disse, vou repetir, um grande projeto de desenvolvimento municipal, onde a gente traga trabalho para as pessoas, emprego, porque trabalho dignifica o homem. Tem essa frase já na entrada da Prefeitura de Porto Alegre, escrita pelo Dr. Getúlio Vargas, e eu acredito muito nisso. Trabalho dignifica o homem porque traz renda, e para a Prefeitura traz arrecadação para investir justamente nas áreas que mais precisam. Saúde, educação e segurança. Muito obrigada. O único fator que aumenta a dignidade do ser humano é o trabalho. Aliás, essa frase está lá na Prefeitura. Infelizmente, o busto do Getúlio Vargas desapareceu lá do alto da escada. Esses dias também queriam tirar a foto do doutor Getúlio lá do salão da presidência da Assembleia Legislativa. Eu não sei qual é o problema que essas pessoas têm com o doutor Getúlio, porque foi o último presidente Mas também não se apoquentes, né? Porque a sala da antiga arena do PP, que era a Sala Castelo Branco,
foi mudado de nome. É. Ou a foto do Castelo Branco foi retirada, agora foi recolocada. Sim. No local. A gente tem Ainda que bem, respeitar não se apaga a história. É isso, eu também concordo. E está falando alguém aqui que foi contra, inclusive, ter coberto o nome do Lamarca no Colégio Militar ali de Porto Alegre, ele que estudou na preparatória. Não se apaga a história. Pro bem e pro mal, temos que conhecer a história. Não é assim que se apaga a história. É verdade. De aniversário hoje a ministra Laurita Vaz, o Wilson Neuer, grande Wilson Neuer, um grande abraço. A nossa colega Micheline Matos, nossa financeira aqui da Rede Pampa, querida Micheline. Eu brinco que ela é rainha da Pampa, mas em todo sentido, uma grande profissional, uma grande colega, um beijão a ela, muito especial, a nossa Micheline Matos. A Maria Lúcia Nogueira Gudoli, o Ayrton Malinsky, médico, o Thierry, também médico, Thierry José Antônio Souza de Oliveira, o Antenor Naspolini, a Silvana Camarim, o Sérgio Gonçalves, a Luciana Franco, o Manuel Dirceu Ribeiro Neto, o nosso querido amigo, dono da Água Itati, que está sempre conosco aqui, o Dirceu Neto. Um grande beijo, um grande abraço a ele, que é uma grande figura, uma grande personalidade do Rio Grande. E muito obrigado à nossa deputada estadual, Juliana Brizola, candidata à Prefeitura de Porto Alegre, por uma coligação que envolve 3 partidos, o seu PDT, o PSB e a Rede. Porto Alegre, alegre de novo. Muito obrigado. Te agradeço demais. Aqui os brindes da Uniodonto, estojo, cuia, bomba, para rever as suas tradições com o nosso Rio Grande, viseira, garrafa térmica, a Panvel, e esse aqui muito especial vai para o José Inácio, aqui, que vai comer as suas bolachinhas, e eu recomendo a ele o pão de mel. Não deixe ninguém te tomar, José Inácio. Muito obrigado, nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. E vem aí o Jornal da Pampa, falando ao vivo para todo o estado, pelas nossas geradoras de televisão, 106 retransmissoras, e para o planeta, pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter e no site tvpampa.com.br. Nos siga também no Instagram, @PampaDebates. Obrigado, boa noite e até amanhã. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada.